O ministro Dias Toffoli saiu da relatoria do caso Master, vamos dizer assim, por livre e espontânea pressão. Ele vinha resistindo muito relutante em abrir mão do caso, dizendo que não havia motivo para sua suspeição, mas não havia mais clima, estava insustentável que ele permanecesse à frente da relatoria, principalmente após as revelações de que a Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, um relatório com menções feitas a Toffoli por Daniel Vorcaro em conversas privadas no seu celular. E mais do que isso, o ministro Dias Toffoli assumiu que é dono da Maridit. Maridit, inclusive, é Mari de Marília e DT de Dias Toffoli, que é o sobrenome da família do ministro José Antônio Dias Toffoli. Então, como que ele, sendo dono de uma empresa que vendeu participação no Resort Taiaiá para fundos ligados a Daniel Vorcaro, permaneceria à frente do caso do Banco Master. Agora, Lívia, foi uma saída, vamos dizer assim, muito costurada e que abre um seguinte ponto. O ministro não foi declarado suspeito, então essa ação de suspeição está arquivada, deixa o caso, mas ele poderá votar em tudo que for julgado do Banco Master futuramente, porque o relator agora é o ministro André Mendonça, mas em caso de eventual condenação, isso vai ser submetido, claro, ao voto de outros ministros da Suprema Corte, principalmente se o caso for para plenário. Então, como é que fica? O ministro vai ter a prerrogativa de se declarar impedido ou não, ele não está suspeito, mas ele pode, na hora do voto, dizer que ele é impedido. Nada indica que ele vai fazer isso, até porque ele resistiu muito a deixar a relatoria. Então, eu entendo que, na verdade, esse problema não foi resolvido, ele foi adiado, porque no futuro, se houver votação em plenário do caso do Banco Master, de eventuais condenações de pessoas com foro privilegiado, etc., o ministro vai poder votar nesse caso, nesse processo. Então, é um problema que ele vai se deparar lá na frente, uma discussão que está por vir, e é uma discussão também que terá de ser feita a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, a esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, fez um contrato com o Banco Master, recebeu milhões de reais do Banco Master para defender a instituição em diferentes poderes da República. Então, é um problema que, claro, ainda está por vir. Daqui para frente, a pergunta é essa. Dias Toffoli vai se declarar impedido de julgar casos correlatos ao Banco Master no Supremo? Mesma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes. E já para devolver para vocês, trazer uma apuração de bastidor que eu fiz ontem à noite, qual foi a reação dentro do Palácio do Planalto? O presidente Lula externou a aliados próximos uma irritação muito grande com a postura do ministro Dias Toffoli, a relutância em deixar a relatoria. E horas antes de o Supremo decidir pela troca na relatoria, o presidente chegou a dizer para 3 aliados próximos, auxiliares, para ser mais preciso, que o ministro Dias Toffoli ou deveria deixar a relatoria ou deixar o próprio Supremo Tribunal Federal. É esse o nível da irritação do presidente com o Dias Toffoli. Entende que essa resistência dele acabou criando uma crise na República que contamina todos os poderes e expõe em praça pública o Supremo Tribunal Federal a um desgaste. Essa é a posição que o presidente Lula externou aos seus auxiliares mais próximos. E vamos lembrar, o Dias Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal pelas mãos do próprio presidente Lula. O Dias Toffoli era o advogado-geral da União no segundo governo Lula, foi indicado ao Supremo em 2009 por Lula, mas os dois não têm mais uma relação próxima, muito ao contrário disso, desde que quando o Dias Toffoli negou ao presidente Lula que visitasse ou que fosse ao velório do seu irmão Vavá enquanto estava preso em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Fique por dentro de tudo que está rolando, as principais notícias, análises exclusivas e os bastidores do que realmente importa. Siga agora todas as redes sociais do Portal 8K.